E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui por conta da prova do Enem. Estou trazendo mais algumas dicas. A aula de hoje falará sobre várias possibilidades de nós introduzirmos um texto dissertativo argumentativo. Vamos iniciar. Podemos iniciar com resgate histórico. O resgate histórico é uma das melhores formas de fazer a introdução, pois dá conta de contextualizar o assunto e ainda te ajuda a demonstrar um repertório. Para fazer uma introdução assim, destaque pontos da história em que houve a situação abordada no seu tema, objeto da sua prova. Tome cuidado sempre para não fugir desse tema. Também para não usar mais do que 3 ou 4 linhas para o resgate histórico, pois você ainda terá que apresentar a sua tese na introdução. Veja abaixo uma introdução que usa do resgate histórico para apresentar a seguinte temática: violência contra a mulher. Exemplo 1. Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao século XXI, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher era vista na transição entre a Idade Moderna e a Contemporânea como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 1930, era Vargas. Mas o voto e as conquistas das últimas décadas não eliminaram o problema da violência de gênero. As raízes profundas do machismo, junto da insuficiência das leis e da lenta mudança de mentalidade, fazem com que o problema ainda precise ser seriamente enfrentado pelo poder público e pela sociedade. Note como a autora conseguiu destacar brevemente alguns momentos históricos para, em seguida, mostrar como o problema ainda está presente na nossa sociedade e lançar a sua tese de que as raízes do machismo, a insuficiência das leis e a lenta mudança de mentalidade fazem com que o problema persista e precise ser enfrentado. Podemos também ter por conceituação. Uma introdução com conceituação é aquela em que o estudante explica um conceito que seja central para o tema proposto. Nesse caso, além de apresentar o conceito, procure mostrar por que ele é importante para o tema que será abordado. Veja este exemplo em que a aluna explica o conceito de isonomia. Exemplo 2. Isonomia é a noção em lei de que todos são iguais. Rui Barbosa, uma vez, definiu o conceito da seguinte forma, abre aspas, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, fecha aspas. As leis, portanto, devem seguir essa diretriz e ser aplicadas de acordo com as transgressões. Mas será possível aos desiguais se tornarem iguais? Nesta redação, cujo tema é desigualdade social, temos uma junção de conceituação com citação e um certo questionamento. Note que é possível utilizar separadamente cada forma de fazer a introdução, que mostramos aqui, mas também é comum os estudantes juntarem 2 ou mais formas. Podemos fazer por citação, uma das formas mais conhecidas e talvez a mais clichê de fazer a introdução é utilizando uma citação. Por isso, muito cuidado. Tente fugir das frases mais conhecidas, batidas, e garanta que a citação escolhida tenha relação direta com o tema proposto. É importante que a ideia da citação esteja alinhada ao raciocínio que você vai desenvolver e à tese que você vai defender.
Uma boa citação não é necessariamente a frase de um filósofo. Pode ser a fala de um político, de um artista ou até de um trecho de uma música. Por que não? Veja a introdução abaixo, retirada de uma redação sobre o problema da saúde pública no Brasil. Exemplo 3. Temos aí, abrindo aspas, plano de saúde de pobre. É não ficar doente, fecha aspas. O trecho da música Boca de Lobo, do rap crioulo, mostra o drama da saúde pública no Brasil. Enquanto os ministros, senadores e membros do alto escalão do governo usufruem, junto da elite, de hospitais particulares, reconhecidos internacionalmente, a população fica à mercê de um sistema de saúde lento, precário e sobrecarregado. Enquanto a classe política não precisa usar os serviços do SUS, ela continuará a negligenciá-lo. Começar o texto com uma citação também é uma forma de mostrar repertório. Mais do que isso, se usar a frase de alguém bastante reconhecido, você terá o que chamamos de argumento de autoridade. Ou seja, você não está sozinho afirmando determinada coisa. Alguém reconhecido concorda, fundamenta o seu pensamento. Mas tome cuidado para que a citação não seja muito longa, extensa, ofuscando todo o seu texto. Afinal, os corretores também valorizam o que chamamos de autonomia escrita autoral, que é a capacidade de mostrar ideias próprias. Um detalhe. Ao fazer a citação, você pode utilizar o discurso direto, quando você escreve a frase exata, entre aspas, assim como a frase do crioulo, no exemplo acima, ou o discurso indireto, quando você escreve com as suas palavras e não usa aspas. Se você não se lembrar da frase exata, cite de forma indireta, mas nunca se esqueça de indicar o autor. Outra forma é a narração não ficcional. Sabe quando você lê a proposta da redação e pensa logo em um caso famoso que tem a ver com aquele assunto? Pois é! Narrar esse caso pode ser uma boa opção para a sua introdução. Você pode trazer uma notícia que leu dos jornais, um episódio da política ou até uma descoberta da ciência. É importante garantir que a história seja verificável, pois o corretor precisa saber que o fato aconteceu ou, ao menos, encontrar facilmente na internet. Portanto, evite situações que aconteceram no seu bairro ou na sua família. Ao fazer uma narração não ficcional, você também mostrará o seu repertório de atualidades e ganhará pontos nesse item. O exemplo é de uma redação sobre a intolerância religiosa. Exemplo 4. Em 2014, no Guarujá, litoral paulista, uma mulher foi amarrada, espancada e morta na rua por dezenas de pessoas que, após lerem boatos na internet, a acusavam de utilizar crianças em rituais de magia negra. Essa história, assim como inúmeras outras semelhantes, são resultado da persistência da intolerância religiosa nesta sociedade brasileira. Nesse caso, a autora trouxe uma notícia de bastante repercussão para mostrar que a intolerância religiosa persiste no nosso país. A aula de hoje fica por aqui, mas nas próximas aulas